Então, a Copa do Mundo ela não é só uma grande invenção do Jules Rimet, né? Ela é fruto de uma disputa de poder, né? Porque quem define a regra tem poder, né? Ou seja, está definindo o que vai ser o campeonato, vai decidir quem pode vir, quem não pode vir. Não é pouca coisa naquele momento. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor doutor Sérgio Giglio, da Unicamp, e o entrevistador é o membro do GPESP, mestre pela EFERP e doutorando pela USP, Murilo Morbi. Bom, professor, já vou encaminhar para a segunda parte do nosso episódio, e aí eu vou mudar um pouquinho o viés. A gente estava falando um pouco de produção acadêmica, falando o que tem sido pesquisado, e acho que a partir de dos seus trabalhos publicados, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco como você vê essa relação da dinâmica do mercado do futebol profissional, e isso em relacionados aos jogadores. Bom, o mercado, né, de jogadores profissionais, eu acho que ele tem bons pontos de análise para nós, né, Murilo? Acho que, primeiro, talvez produzindo uma certa naturalização das coisas, né? Assim, há uma tranquilidade nossa em falar assim: nossa, o meu time comprou tal jogador, vendeu outro jogador, né? Ou seja, a gente transformar as pessoas em mercadorias, né? Taxá-las de alguma maneira, ela vale tanto, putz, quando esse jogador for vendido, quanto que vai valer? O clube perdeu dinheiro, né? É, veja, né, isso do ponto de vista de qualquer outra relação social seria um crime, né? Assim, do ponto de vista, ó, comprei um jogador, né? Imagina, ele é meu, agora eu vou vendê-lo, né? Se ia me denunciar, falar, ó, esse cara tá aí complicado, né? Como que ele tá vendendo uma pessoa, né? E isso é de uma tranquilidade assim absurda, né? Não, tá tudo certo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é que esse mercado que passa por uma atenção midiática, ele não revela outras facetas dessa realidade, né? O que eu quero dizer? Para jogadores, aí pensando em Brasil, né, que estão ali na Série A, até na Série B, né? A gente está falando de uma realidade de transferências e valores que representam uma minoria, né? Então, essa pequena parte, essa minoria, ela não representa o todo, pelo contrário, né? Esse todo, a gente tem muita gente ganhando muito pouco e que não consegue fazer uma mudança, assim, do ponto de vista do que seria essas divisões, né? Ou seja, se eu sou um jogador ali da quarta divisão, dificilmente no campeonato seguinte eu estarei na primeira divisão, né? Esse trampolim, ele é também fixado um pouco por esse valor, né? Bom, eu, menos possuidor do dom, vou valer menos do que o Murilo que possui o dom. Portanto, eu jogo nessas categorias, né? Por melhor até que eu possa ser visto, mas eu não consigo ter essa mobilidade. É óbvio que tem casos que são exceção à regra, mas a regra é essa, né? Ou seja, esse jogador que está às vezes na quarta divisão, ele pode até se transferir internacionalmente, tá, Murilo? Mas ele não vai jamais para as principais ligas, né? Veja, tá aí essa semana tem uma reportagem falando de tá tendo uma série de conflitos no Sudão, jogadores brasileiros querendo sair de lá, né? Assim, se você parar a pensar, o Sudão não é um grande destino futebolístico para jogadores brasileiros. Você não imaginaria que tivesse alguém lá, né? Como não é, você não imagina que tem alguém jogando no Chipre, né? Jogando talvez em locais que sejam países que são menores que muitas cidades brasileiras, por exemplo, né? Só para a gente dar um pouco dessa proporção, né? E assim, é óbvio que você pode ir, você pode jogar para onde for possível, né? Não estou condenando quem vá para esses lugares, né? Mas veja, não vai nas mesmas condições de alguém que foi para jogar, por exemplo, hoje na grande liga aí, que é a mais falada, na Premier League, né? Então a gente tem uma diferença que é enorme dentro dessa estrutura.
E a gente vai produzir o quê? Muitos jogadores, né, ganhando muito. Mas para esses jogadores ganharem muito, e em um dado momento eu escrevi um texto sobre isso, né? Alguém está ganhando muito mais, né? Por exemplo, para o Neymar, para o Messi, para o Cristiano Ronaldo ganharam o que eles ganham, e veja, e que bom, né? Que seria excelente que todo mundo ganhasse muito bem, né? Não estou falando que eles não devem ganhar, mas assim, para ganhar o que ganha, alguém está ganhando muito mais. Não tem como fechar a conta, né? Eu te pago 10, mas eu ganho, arrecado 5, né? Bom, ou eu estou me endividando e não me parece ser essa alternativa viável, né? Ou eu estou ganhando 20 e estou te dando 10, entendeu? Então, a gente, nessas mudanças das leis esportivas que foram fundamentais, elas abriram brecha para outras frentes, né? Por exemplo, muito atrelado ao mercado de jogadores, tem um mercado que é dos empresários, né? E como eles interferem na dinâmica do jogo, né? Então, tem clube que vai falar assim, ó, Murilo, você é o treinador, mas o Sérgio lá, ele veio aqui com uma condição na cláusula dele que é visibilidade, né? Tem a vitrine que eles falam, né? E por mais que você fale assim, eu não chamaria nem o Serginho para o churrasco para jogar bola, né? Você vai ter que me pôr de titular, entendeu, Murilo? Né? E aí depois a torcida vai pedir a sua cabeça. Então é um mercado que vai produzindo ciclos que são um tanto cruéis, assim, de praticamente moer gente mesmo, né? E que é uma relação isso é uma parte do esporte de alto rendimento, né? Eu vou tirar de você o máximo que eu puder, né? E quando você não puder mais me entregar o que eu preciso, Murilo, a vida segue, cara. É uma relação profissional. Gosto muito de você, mas chegou o momento de você dizer adeus para esse clube e procurar um outro, porque a gente está vendo que você não tem mais como entregar aquilo que a gente espera de um atleta que veste a camisa deste clube, né? Então a gente te agradece e segue o jogo. Então é um mercado assim que, veja, tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco, né? E que precisaria de uma certa reorganização nisso tudo, porque foi colocando muito poder na mão de, de pessoas individuais mesmo, assim, né? Não de coletivos, que era a grande crítica, né? De ficar na mão dos clubes. Um pouco as configurações passaram, tirou na mão do clube e entregou para um empresário, né? E aquilo, se você tem um bom empresário, você circula, se você não tem esse empresário, você nem joga. Então a gente está num ponto e que a FIFA deveria, de fato, trazer isso para o debate, né? Se a função da federação é promover e difundir esse futebol, ela também precisa, de alguma maneira, propor alternativas a essa regulação que a gente sabe, pelo menos no caso brasileiro, tem aí feito com que alguns clubes não consigam sobreviver durante o ano todo, né? Ou, né, a gente teve agora em São Paulo um caso de sucesso do Água Santa, né, que foi o vice-campeão, e que o clube nem imaginava que ia chegar, tinha alguns jogadores que entre um jogo e o outro tiveram que estender o contrato porque ia se encerrar e que acabou o jogo. Bom, agora vocês estão livres porque o clube não tem calendário, né? Veja, o Brasil tinha condições de ter boas divisões, assim, 10 divisões, né? Em termos nacionais, com uma estrutura mais regionalizada. Enfim, é uma questão que eu também acho que ela é muito interessante, ela vale a pena ser investigada, ela coloca também treinadores em outro lugar dessa circulação do mercado futebolístico, né? Enfim, os treinadores brasileiros, eles também ocupam esses lugares de menos prestígio no futebol, quando penso exterior, né? Mas os locais de grande prestígio em termos de futebol e, portanto, de grande remuneração, é muito difícil de entrar para os treinadores, né? Então, eu acho que é um tema que possibilita muitas e muitas reflexões e tem muitos e muitos temas de pesquisa a serem feitos ainda sobre esse tema. E é bem interessante, né, professor, a gente pensar que a quantidade de conflitos, de disputa de poder que existem dentro do campo esportivo exclusivo do futebol, né? Não só essa questão de quem vai jogar, mas o quanto aquele jogador vale, disputa mesmo de
de ocupação de espaço, são os cargos que a gente tem no futebol, a gente só tem 20 times na Série A, 20 times na Série B, e a gente tem muito mais jogador Brasil afora, né? Então, é muito interessante pensar isso. E até pensando em outros tipos de disputa, professor, eu queria trazer a discussão que até a gente começou na parte 1, falar da relação que o Brasil construiu a partir das Copas do Mundo, que são organizadas pela FIFA, e que anteriormente a principal disputa era as Olimpíadas, que hoje elas são organizadas pelo COI. Qual que é essa disputa que existe atualmente entre COI e FIFA e como que ela está vinculada ao futebol? Bom, essa disputa, Murilo, ela hoje, né, em 2023, ela já é praticamente centenária, né? Essa é uma disputa que está ali, né, na constituição do COI. O COI ele vai surgir em 1894, né, 2 anos antes da primeira edição dos Jogos Olímpicos, e a discussão do COI naquele momento, né, pensando isso, uma entidade que vai organizar a questão do esporte em diversas modalidades, a discussão que está no centro do debate. No primeiro momento quais são as definições de quem pode fazer parte dessa prática e, portanto, o que é ser amador e o que é ser profissional. Né? E o COI ele vai assumir desde o início uma condição que ele é voltado para os amadores. Né? Isso quer dizer, né, que o COI, desde o início, quer afastar os trabalhadores, as trabalhadoras da sua prática. Né? Porque na hora que você coloca quem é amador, e nas definições do COI aparece amador é aquele que tem tempo livre para a prática, né? Se você está numa jornada de trabalho de 12 horas, né? Acho que você vai querer chegar em casa, comer e dormir, porque no outro dia você, né, 12, 14, 16 horas de trabalho, o que resta para você é dormir e comer e tomar um banho, porque no outro dia você vai ter essa jornada. Então, imagina que você vai fazer alguma prática aí esportiva. E aí o futebol, ele vai figurar nos Jogos Olímpicos, não na primeira edição em 1896 não tem ninguém interessado em mandar equipes de futebol, também lá em Atenas não tinha nem campos oficiais ainda, era uma certa confusão, mas em 1900, 1904, né, que são as edições seguintes dos Jogos, o futebol entra como exibição. Em 1908, o futebol passa a fazer parte do programa, de maneira oficial mesmo, né? E aí começa uma série de disputas, porque o futebol ele começa a se expandir no mundo inteiro, e aí começa a ter mais gente interessada em assistir os jogos, né? Então, pensando numa estrutura, o COI promove os eventos, o evento atrai público, tem valor de ingresso, entra receita, né? E aí, de repente, você percebe que né, no jogo 1 tinham 500 pessoas interessadas, no jogo 2 tem 2.500, né? Ou seja, deu um salto. E no jogo 3, 5.000. Né? Pô, de repente a gente fala, tem uma renda boa aqui, né? Nesse negócio chamado futebol. E aí, nesse meio tempo, né? Precisa também entender a estrutura do COI, né? As federações fazem parte do COI, então a FIFA tinha assento e tem assento no COI. E tem um momento crucial desse debate que se dá em 1925, no Congresso de Praga, em que começa a ter um debate em torno, de novo, dessa questão, né, do amador, porque começa a aparecer uma série de entraves nisso, né, porque em 20 anos o mundo também já mudou. Por exemplo, eu trabalho numa padaria e jogo futebol. Né, e aí eu sou chamado para jogar um campeonato que dura 15 dias, 20 dias. Aí a padaria fala, não, você pode ir, mas eu não vou te pagar. E aí eu falo, não, mas espera lá, como que eu sustento? Como eu me sustento se eu não vou receber? E aí eu começo a cobrar quem me chamou. E isso vai criando problemas. Não, mas na regra diz que eu não posso te pagar, porque se pagar você é profissional e você não pode estar aqui. Então começa a ter um debate que fica assim, um tanto circular num dado momento, e que o final disso é o seguinte, né? O COI vai manter o seu status de amador e a FIFA fala, não, a gente entende que o futebol ele pode ser para todas as pessoas, para quem é amador e para quem é profissional. E ao final dos Jogos de 1928, tem uma reunião, né, e fica decidido, o futebol está fora dos Jogos de 32. Então não tem como, porque
a regra está dizendo que é só amador, e aí a FIFA chega e fala assim, bom, então vamos, né, começar a discutir a criação de uma Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo ela não é só uma grande invenção do Jules Rimet, né? Ela é fruto de uma disputa de poder, né? Porque quem define a regra tem poder, né? Ou seja, está definindo o que vai ser o campeonato, vai decidir quem pode vir, quem não pode vir. Não é pouca coisa naquele momento. E aí o futebol sai, junto com o futebol, só a título de exemplo, sai o tênis. Só que o futebol, em 34, tem uma reunião e fala, não, a gente precisa trazer o futebol de volta. E o futebol volta, a FIFA aceita, né? Porque aquilo, a primeira edição tinha da Copa do Mundo sido com pouca gente, né? Acho que a FIFA faz um pouco dessa conta, né? E é uma interpretação minha isso, não encontrei nenhum documento muito específico, a não ser uma carta, né? Sendo endereçada para a FIFA, fazendo convite para retornar. E aí o futebol volta, mas a Copa segue, né? Então a Copa ela vai ter o seu valor, o seu crescimento ao longo do tempo. Ela não é o que ela é hoje, lá atrás, né? Então ela vai ter esse processo de crescimento. E, especialmente, tempos depois, e tem a ver com a entrada, pelo menos na minha leitura, do Avelange, isso, né? O Avelange entra na FIFA e ele vai fazer uma transformação, né? A gente pode questionar os métodos que ele fez isso, né? A forma como ele fez, mas de fato ele fez uma transformação, né? E ele faz com que a Copa do Mundo seja de fato o grande produto da FIFA, né? Ou seja, eu quero ter as melhores pessoas, os melhores jogadores nessa competição. E ele entende que os Jogos Olímpicos vai criar uma rivalidade onde não precisa criar. Afinal, o futebol é da FIFA e não do COI, né? E aí vão ter várias restrições que vão aparecer ao longo do tempo, até essa última que vai entrar nos Jogos Olímpicos de 92, né? Então ela tem um pouco mais de 30 anos, que é a restrição de idade, né? E então num aspecto puramente econômico, né, porque a arrecadação do COI fica para o COI, a arrecadação da Copa do Mundo é da FIFA. Então, ou seja, é uma questão financeira, há um mercado financeiro aí também presente, e a FIFA percebeu num dado momento que ela precisaria pegar tudo aquilo que a palavra futebol ou futebols envolve, né? Então, o futebols envolve o futsal. O futebol ou futebols envolve o futebol de praia, né? E aí ela vai o quê? Investir na criação ou solidificação de Copas do Mundo dessas competições, né? Exatamente para não dar nenhuma brecha para aquela discussão que vira e mexe aparece, né, Murilo? Por que o futsal não está nos Jogos Olímpicos? Que ele é muito praticado, né? Porque o dinheiro não ia ficar com a FIFA e sim com o COI. Então, eu garanto, né, se não houver um acordo financeiro, o futsal, e pode deixar gravado aqui, viu, Murilo? O futsal não entra nos Jogos Olímpicos, né? Sem um acordo financeiro. É basicamente isso, né? Então, isso faz questionar, né, o papel da FIFA, que é desenvolver esse futebol onde quer que seja, né? Onde quer que seja, também entendo que dentro dos Jogos Olímpicos. Então, tem esse lugar, tem essa disputa, e na minha leitura, essa disputa ela revela a busca pelo controle, pelo poder, né? Porque no final das contas, se o COI fala conseguimos colocar o futsal, conseguimos trazer todos os jogadores, no plano simbólico, uma vitória em relação à FIFA, e a FIFA, ela já disse há muito tempo que ela não entra para perder, né? E, professor, é engraçado pensar como uma prática cultural que iniciou lá atrás vira uma mega indústria e aí tanta gente tenta explorar de uma forma e acaba gerando cada vez mais disputas de poder, caminhos a serem explorados, discutidos e que requer muita reflexão de tudo que acontece e como que a universidade pode pesquisar e ajudar a tentar resolver alguns problemas ou propor algumas reflexões de deixar claro para todos, né? Bom, professor, já estamos nos acréscimos do nosso episódio, e naqueles acréscimos do VAR atual, né, que são de 8 minutos, 10 minutos.
Mas eu vou fazer na verdade, são 3 perguntas, é um combo, e aí você fica super à vontade para responder da maneira que você preferir. Eu gostaria de perguntar quais foram os principais desafios no campo social relacionado ao futebol e entender como que a ciência, o que a ciência já ajudou a superar. E, a partir disso, do que já foi superado, quais seriam esses próximos desafios a serem investigados? Só isso, né, Murilo? Simples, né? Pouca coisa. Simples, né? Bom, é, desculpa. A primeira você falou dos desafios, é isso? Então, assim, Sim, sim. do ponto de vista das pesquisas, né, acho que o grande desafio foi mostrar para a academia como um todo que o futebol era um tema importantíssimo, né, para a gente entender a nossa própria sociedade, né? E, e a parte legal disso tudo, principalmente para quem está num curso de educação física e tem a oportunidade de fazer esse tipo de discussão, é que muita gente nem imagina que alguém da educação física faria esse tipo de discussão, né? Então, a gente pode levar esses debates para o chão da quadra, né? Vai ter a Copa do Mundo, não, o que, que é isso, né? Como que ela chegou nesse ponto que ela está aqui, né? Ela não surgiu dessa maneira. Então, eu acho que o desafio era esse, né? Trazer como um tema. É óbvio que ainda há preconceito, ainda você vai encontrar alguém que fala, esse tema não é importante, a gente precisa estudar coisas mais importantes, mas ele é fundamental porque ele fala sobre nós, né? Ele fala sobre a nossa sociedade, e por meio do futebol a gente consegue abrir algumas janelas de interpretação para uma série de coisas, né? Então, acho que a primeira passa por aí, e atrelado a isso, até o maior número de pessoas pesquisando, né? Porque a gente precisava romper esse lugar e ter pessoas que aceitassem e falaram, não, esse é um tema importante, vamos lá estudar, né? Então, essa foi a primeira. A segunda, pode repetir, Murilo? Três A em um. segunda é em relação ao que a ciência já conseguiu Tá, então, superar. a ciência, né, ela, e veja, esse campo, quando a gente, sei lá, for pensar no tema futebol, ele é muito vasto, né, ele pode ir desde lá de uma condição do treinamento a um outro campo que é, por exemplo, do lazer, né. Então, essa ciência, ela vai trazer inúmeras perspectivas, novas interpretações para coisas que às vezes foram solidificadas e até naturalizadas, né? Por exemplo, um dos primeiros pontos que vai ser para romper esses desafios, né, é desconstruir uma ideia de que o futebol seja o ópio do povo, né? Que o futebol é alienante, porque assim, bom, se o futebol é alienante, se a gente concordar com essa tese, vai ficar um pouco estranho eu dizer que eu estudo uma coisa que é alienante. Eu só estudo porque eu sou alienado e, portanto, não vou produzir nada a não ser né? Então ela vai criando essa pequena armadilha nessa perspectiva. Então foi preciso desconstruir isso, né? E por meio da ciência foi mostrando o quanto, né? Na verdade, o José Paulo Florenzano, que é um professor da PUC, né? Ele tem uma expressão que é muito feliz. Ele já falou isso em palestra, não sei se ele acabou escrevendo, mas eu dou os créditos a ele, porque ele falou: o futebol não é ópio do povo, o futebol é ópio do poder. Né? As pessoas visualizam o poder por meio do futebol, né? Então isso coloca a discussão num outro lugar, né? A gente precisa estudar essas estruturas de poder, porque ela vai também produzindo desigualdades dentro da própria estrutura, né? Então eu acho que passaria por aí, enfim, e vai ter a contribuição desde lá do treinamento, que leva melhores condições a esses atletas para ter um melhor desempenho, e o entendimento cada vez melhor dessa sociedade, né? Então a gente precisa entender que é um tema sério, que é um tema fundamental, que é um tema que precisa ser estudado, né? E tem muito a ser estudado ainda hoje, né? E para onde vai caminhar tudo isso, né? Eu acho que tem caminhado já para lugares interessantes e que em algum momento dessa perspectiva da qual a gente conversou hoje, Murilo, foi um tanto negligenciado, assim, né? Então, eu até olho ali nessa contribuição do Ludopédio, né? Quando vocês acessarem, né? O Ludopédio tem lá
algo que a gente chamou de Por Outro Futebol. Nesse Por Outro Futebol são temas, né, que a gente faz um filtro dentro do site que ajuda a responder essa pergunta. Então, tem lá, Por Outro Futebol antirracista. Né? Então, essa discussão do racismo no esporte, no futebol, precisa ser enfrentada. Né? O futebol entre os povos indígenas, outro tema. Futebol de mulheres, né? Que foi muito negligenciado pela própria academia, não só pelo mundo do futebol como um todo, né? Mas a própria academia demorou para olhar para esse futebol praticado por mulheres. O futebol popular, né? Que envolve as torcidas, que envolve aquela prática que acontece na rua. Então tem muito a ser estudado. Então, o futebol, pensando na comunidade LGBT, como um todo, né? A LGBTQIAP+, por exemplo, né? A gente tem muito que estudar, ou seja, a gente precisa olhar para todas as frentes, né? Ou esse futebol adaptado, né? Que é muito estudado dentro da área mais específica aí da educação física, né? Do esporte, que vem aí com o guarda-chuva do esporte adaptado, né? Para pessoas com deficiência. Então, a gente precisa, talvez, tirar um pouco do olhar, isso não significa descontinuar as pesquisas em torno da Copa do Mundo, mas tem um holofote que ilumina muito a Copa do Mundo. E a gente precisa manipular esse holofote para encontrar algo que ficou um pouco à sombra. Né? Então, quando eu vou lá pesquisar os Jogos Olímpicos no futebol, eles são a sombra dessa Copa do Mundo hoje. Né? Mas tem outras competições, outras constituições que precisariam ser investigadas, e talvez a gente precisa deslocar um pouco o eixo da Copa do Mundo, né? Olhar mais as questões de futebol e política, a circulação de não só jogadores, mas de treinadores, dirigentes, né? Como que há uma certa escalada de poder, sei lá, o futebol dos anos 90, do que aconteceu no Brasil, eles são... Hoje a gente está colhendo os frutos, né, quase 40 anos depois, 30 anos depois, do que aconteceu nos anos 80, anos 90, no debate do futebol brasileiro. Então, tudo isso tem espaço para ser investigado, né, tem como ser investigado, e a gente precisa aproveitar, né, as nossas estruturas das universidades, dos locais de pesquisa, de produção do conhecimento, da divulgação científica, para poder alcançar cada vez mais pessoas, né? Porque também não faz sentido nenhum a gente produzir trabalhos e análises se elas ficarem restritas a quem vá à universidade buscar essa informação, né? A gente precisa de iniciativas como as que vocês têm feito aqui nesse programa, para a gente alcançar um público que se interessa pelo tema e que pode ser acolhido, né, pode dialogar com a universidade. Acho que essa é uma das principais funções daquilo que a gente acaba fazendo em termos de pesquisas. Bom, professor, para poder pegar a bola e apitar o centro do campo para a gente finalizar, eu percebo que a gente tem muita coisa ainda para ser feita. Nossa, esse bate-papo nosso, acho que abre caminhos que a gente pode explorar, refletir sobre coisas que já acontecem há muito tempo, disputas de poder que estão sempre, às vezes, ocultas, mas que vão emergindo de alguma forma ou outra. E eu só tenho que te agradecer, professor, por toda essa conversa. Tenho certeza que a gente vai poder aproveitar muita coisa para produzir coisa nova. E, de novo, agradecer. Foi um privilégio, um prazer estar falando contigo. Em nome do projeto, a gente agradece o seu aceite, agradece a sua participação e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, poder falar um pouco mais de futebol, poder falar um pouco mais de todos esses desafios, mas agradecer mais uma vez e falar de verdade que o Brasil e futebol tem muita coisa ainda para a gente poder entender, né? Sim, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, pela conversa. Foi muito prazeroso compartilhar um pouco aí da minha trajetória, né, com o tema. Estou sempre aberto aí para novas conversas, né, para a gente discutir mais sobre futebol e também para jogar futebol, que é muito gostoso, né? Se alguém não joga, faça isso alguma vez na sua vida, porque é muito legal.
e estou à disposição, fiquem à vontade, e vamos seguir aí conversando, estou acompanhando o projeto, tem muita entrevista bacana, que traz aí coisas importantes, né? E que vocês estão oportunizando esse acesso aí para muita gente. Então, sucesso e vida longa ao projeto de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Eu garanto que os próximos episódios vão discutir muitas outras temáticas que vão ser de interesse para quem consome futebol ou outros esportes. E a gente fica para uma próxima. Até mais, hein? Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.